Bom dia, gente. Quando o pessoal vai entrando, vou colocar um videozinho pra gente, uma musiquinha. Vou pausar aqui a gravação, porque tava dando problema de direitos autorais. Eles estavam cancelando as nossas aulas. Mas aí depois eu volto. Peraí. Bruno Baldi, olha quem apareceu na minha aula. Fala aí, professor, tudo certo? Tranquilo. Só achar aqui. Pronto. Faltou só esse pedacinho aqui para a gente terminar na nossa última aula, né? Para falar sobre a questão do crescimento do poder do Estado. No capítulo que nós estávamos comentando na aula passada, né, que é essa questão da religião do Estado, estivemos falando sobre o posicionamento dos filósofos em relação do que seria o posicionamento de Estado, a questão do Estado ser laico, né, das pessoas terem a liberdade de poder escolher a ideia do Estado ou não. Falamos um pouco sobre a ideia de secularismo, do direito natural, né? E por último, nós vamos terminar aqui na 51, falando sobre essa questão do crescimento do Estado. De certa forma, em alguns momentos, alguns filósofos, né, eles vão acabar falando que essa ideia do Estado laico pode prometer a liberdade, né, que é muito bonito. A ideia da laicidade é linda, né, das pessoas poderem seguir a sua fé, poderem seguir o seu entendimento, o Estado não ter, de certa forma, um objetivo, uma intervenção em relação a isso, mas, por mais que ela prometa essa liberdade, algumas vezes ela impede que essas liberdades se cumpram, né? Como que isso pode acontecer? Como que a laicidade pode atrapalhar a liberdade, né? Que é o grande questionamento que nós estamos fazendo aqui agora. Deixa eu só marcar aqui. O Estado promete liberdade, mas muitas vezes seus meios impedem que essa liberdade se cumpra. Deixa eu só marcar aqui. Então, qual é o grande problema da questão do Estado laico? O próprio Estado, na sua estrutura, né, nos seus conceitos, nas suas ideias, ele vai crescendo e vai se estabelecendo, e suas raízes vão, de certa forma, abarcando todas as pessoas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, na Europa medieval, era a igreja que mandava
quem ditava as normas, né? Mas a gente pega agora, no nosso período contemporâneo, né? O Estado ele cresceu tanto, né? Que quem dita os valores é o próprio Estado. Então, de certa forma, o que vai acontecendo é que o Estado vai impondo uma ordem através da lei, da força, né? Então, é sempre um pouco muito complicado essa relação entre Estado e indivíduo, entre Estado e liberdade individual, entre direitos coletivos e direitos individuais, tá? Então, é muito difícil a gente conseguir separar os conceitos de ideias públicas e privadas, e o mais importante aqui, então, seria construir um diálogo entre esses dois valores, né? É o que se destaca, é o que se pede nesse sentido. Conseguir construir, então, aí essas ideias, esses dois valores. Ok? Só para a gente terminar, o que nós estávamos falando na aula passada. Lembrando que no finalzinho da aula eu vou fazer chamada, então vocês respondam, tá? Posso apagar? Só faltava esse pedacinho aqui. Vou apagar, hein? Tem alguém reclamando aqui. Esse capítulo é muito bom. Então vamos começar aqui no capítulo 9, sem perder muito tempo, né? E vamos falar sobre a metafísica. É muito legal, interessante falar sobre isso, tá? Quando a gente fala de metafísica, a gente fica aí assim, um pouco com dúvida em relação ao que seria isso, né? Na filosofia a gente vai falar muito sobre isso e vamos tentar tratar um pouco aqui do conceito de metafísica, tá? Quando na biologia a gente está estudando, principalmente sobre a classificação dos seres vivos, né? É a base da própria filosofia da biologia, né? A biologia fala muito sobre isso, né? Ela fala de categoria, de reino, de classes, de famílias, né? Aí eles são agrupados de acordo com os elementos que eles possuem, né? E o que há em comum, então, entre todos os seres que existem, quando a gente fala sobre a questão da biologia, né? A biologia classifica as coisas, né? E aí o nosso livro nos questiona assim, e o que seria que teria de comum entre todos esses seres vivos, né? Aí a gente pode responder, né? São seres, né? Isso é o que tem de comum, são seres vivos, né? E por isso o motivo eles têm essa ideia de comum. Então é uma característica comum a todos, né? Essa ideia de ser seres, ou seja, o ser enquanto o próprio ser. Isso, de certa forma, seleciona todo mundo num grupo só, tá? A metafísica, então, ela vai tentar ir um pouco além da ideia da biologia, a metafísica filosófica, né? E aí ela fala assim, será que todos os seres realmente são apenas um conjunto de propriedades? Ou existe uma relação, uma estrutura fundamental em cada ser, tá? Ou seja, onde, de certa forma, existem como que se forma e como se estrutura as relações entre esses seres, tá? Então, a metafísica filosófica, ela vai tentar estudar a estrutura do ser, além das suas propriedades biológicas e sensíveis, ok? Qual é o período que estuda essa metafísica normalmente? É o período de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, dentro da filosofia, quando a gente fala assim, a metafísica, do que nós estamos falando? Daquele período lá da antiguidade, do início da filosofia, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles, metafísica, tá? Sempre acontece isso. Vou marcar aqui, a gente não se perder.
Então, a metafísica, além de ser daquele período da antiguidade, ela vai tentar nos trazer respostas do ser, mas em relação às suas relações, tá? Não biologicamente falando. Quando a gente fala da biologia, nós vamos ver que quando a biologia tenta fazer aquela classificação específica dela, né, nós vamos observar que aquela biologia, ela tenta classificar os seres em três características, né? Ou seja, o fato de que eles são seres ou entes, o fato de que eles possuem certas propriedades e o fato que eles possuem relações entre si, ok? Então, eles têm essa classificação, tá? Ah, ui, pera um pouquinho. Dessas classificações, né? Então, nós vamos destacar os entes, que são os seres, as suas propriedades e as relações que existem entre eles, tá? São os objetos fundamentais do estudo da metafísica, esses três. Os entes, que são os seres em si, as propriedades e as relações. Tudo se dá através disso, tá? Então, o entendimento do indivíduo, que não seja biológico, que seja através da metafísica, é exatamente a relação disso tudo, tá? Quando a gente faz esse estudo, muitas vezes, em algum momento, né, pode parecer que não tem utilidade muito estudar sobre isso, né? Ou falar qual é o sentido de tentar entender o sentido das coisas, né? Mas entender esses objetos, entender a relação do ser, entender a estrutura do indivíduo, ela vai provocar um impacto que é fundamental para o entendimento e o posicionamento do indivíduo em sociedade e no seu entorno, tá? Então, é muito diferente a gente compreender então uma sociedade como vários indivíduos, tá? Como um conjunto ou como uma totalidade. É diferente, cada um tem a sua visão. Então, a metafísica acredita que a sociedade, como um somatório de indivíduos, né, existe uma tendência ao individualismo, tá? Mas, quando a gente fala sobre sociedade como totalidade, vamos valorizar o coletivo em detrimento do indivíduo, que existe essa situação também, tá? Que é aquela questão do poder do Estado que nós estávamos falando no capítulo anterior. E também, quando a gente fala sobre a sociedade na visão das relações, é valorizado a coletividade em detrimento do individualismo. Ou seja, essas categorias, todas elas, os entes, as propriedades e as relações, elas serão fundamentais e elas vão influenciar, de certa forma, as escolhas e os jeitos de viver em sociedade. Cada uma vai se estruturar de uma forma diferente, tá? Vou marcar aqui. Passando. Me perdi aqui. Então tá. A primeira vez que a metafísica se torna essa ciência, tá?
Então, com certeza, quando falamos de metafísica, que é entendimento do indivíduo, desse ser, né, é um dos campos mais abrangentes dentro da filosofia, tá? Quando a gente tentar abordar isso de maneira bem genérica, a metafísica é o estudo do ser, é o estudo do indivíduo, tá? E quem vai focar muito nessa metafísica serão Sócrates, Platão e Aristóteles. Todo mundo vai falar sobre isso, mas eles vão falar de maneira especial, né? O foco deles... Ui, peraí, que caiu aqui. Vai ser de maneira especial, tá? Então, uma maneira simplista de falar sobre a metafísica é: metafísica é o estudo do ser enquanto ser. É o estudo do indivíduo, das suas propriedades, das suas relações. Então, toda vez que a gente fala assim, metafísica filosófica, porque normalmente essas palavras elas aparecem soltas dentro da sociedade, dentro dos nossos indivíduos e do nosso entorno, tá? Então, quando falarmos que a metafísica, ela de certa forma, podemos destacar isso aqui, que é bem interessante, com certeza, né, de forma bem simplista, ela vai ser o estudo do ser, enquanto ser. Então, quando a gente estuda o indivíduo, nós vamos ver que o indivíduo ele não é sozinho, ele se relaciona, não é verdade? Ele tem trocas culturais, ele se forma, ele critica, ele se posiciona, tá? Mas podemos ir um pouco além em relação a isso, tá? A metafísica também vai ter como objeto de estudo outras ciências, tá? Porque, de certa forma, ela vai, de certa forma, pegar, tipo assim, a ajuda de outras ciências para tentar compreender essa situação. Nós temos uma notinha aqui que fala assim, olha, a metafísica pressupõe uma situação cultural específica, cujos saberes já se organizaram e se dividiram em ciências, e que são independentes e com base no fundamento comum. Esse era precisamente o caso de Atenas, em meados do século IV a.C., muito por causa do esforço de Platão e de seus discípulos, que contribuíram para o desenvolvimento da matemática, da física, da ética e da política. Ok? Aqui nessa nota, né, nós estamos destacando exatamente aquilo que nós falamos, que a metafísica ela se estrutura, ela se estabelece, principalmente lá no início da nossa filosofia, na antiguidade grega, tá? Deixa eu só ligar aqui meu ventilador. Peraí. Platão vai falar exatamente sobre isso quando ele faz esse destaque aqui da página 55. Alguém pode ler para mim esse destaque? Penso. Vamos lá para participar da aula. Eu leio, pronto. Vai, Nádia, lê para mim. Penso. Penso que se o estudo de todas as ciências que arrolamos for feito de tal modo que nos leve a entender seus pontos comuns e seu parentesco, percebendo-se as razões pelas quais são intimamente interligados, o seu desenvolvimento nos levará ao objetivo que temos em mira e nosso trabalho não será debalde. Caso contrário, será. Qual é o objetivo principal da metafísica, então, gente? Entender o ser. E aí, Platão fala o seguinte: esse entendimento do ser que passa, que vai permear assim, entre entes, propriedades e relações, ela vai precisar de ajuda de outros processos, de outras ciências. Entender o ser não se dá de maneira crua e rápida, tá? Platão, então, qual é o principal mecanismo para o entendimento do ser? Vai se dar através da dialética, tá? Que é exatamente o uso do diálogo, né? A valorização do diálogo acima de qualquer coisa. Então, a metafísica de Platão, ela se dá muito através da valorização da dialética acima de qualquer coisa, né? O conhecimento se dá através do diálogo, da conversa, do buscar o entendimento no interior das pessoas, né? Tudo aquilo que nós já acabamos falando muito sobre Platão e Sócrates, tá? Esse modo de compreender a metafísica, tá? Também encontra-se em Aristóteles, ele também, de certa forma, apoia, né? Ele fala de essa metafísica sobre a filosofia primeira,
que é essa ciência que vai estudar tudo, tá? Os princípios, as substâncias, os atributos. Só que Aristóteles, ele era mais, vamos dizer assim, ele valorizava mais o uso dos sentidos do que o próprio Platão, tá? Então, Aristóteles vai falar que quando a gente tenta compreender a ciência e as suas particularidades, o seu fundamento, né? Ele fala que a metafísica vai nos ajudar muito sobre isso. Porque a ciência, ela está dentro da construção do ser humano e ela vai estar nesse processo entre propriedades e relações. Ou seja, entender o ser também é entender a ciência. Ou seja, essa metafísica, então, seria uma espécie de enciclopédia de todas as ciências, tá? Coisa que Platão fez, assim, foi ele que, de certa forma, começou a classificar os seres, começou a anotar e começou a escrever, de certa forma, e fazer uma organização dentro da sua própria escola filosófica, né? Que ele vai falar muito sobre as questões das substâncias e tal. Mas a dialética dele se dá dessa forma. Aqui. Passando, né? Isso aqui é pequenininho. Vamos entender aqui algumas palavras dessa metafísica, como ontologia, teologia e genosiologia, tá? Cada uma tem uma estrutura, são nomes estranhos, mas é de simples entendimento, tá? Então, nós já entendemos que a metafísica é o estudo do ser e suas características principais. Pronto. Definimos a metafísica dessa forma, ok? Toda vez que dentro da filosofia a gente for estudar o ser e suas características, a gente fala que esse processo recebe o nome de metafísica, tá bom? Em resumo, tudo isso que nós falamos é isso. Ou seja, quando a gente vai tentar entender o ser humano e de maneira simplista, a gente tenta definir o que seria essa metafísica, seria aquilo que nós falamos, é a ciência primeira, é o início de tudo, né? Então a metafísica, ela vai estudar os seus indivíduos, suas características principais, tá? Dentro dessa metafísica, a gente pode dizer que a metafísica seria uma ontologia, ou seja, é a ciência do ser enquanto ser. O que quer dizer exatamente isso? Quando a gente fala sobre... O que, mãe? Quando a gente fala exatamente sobre essa questão da metafísica ontológica, né? Entender essa metafísica é estudar a essência, mas é tentar compreender, de certa forma, tudo aquilo que o ser humano faz, o que ele é, e depois, em segundo lugar, é compreender o que significa dizer o que algo é. Então, primeiro a gente entende o ser humano como um todo, e depois a gente tenta compreender como se dá esse processo. Essas relações dos indivíduos, dos seres humanos, por mais que pareça fácil, não é. Entender o ser humano, entender o indivíduo, entender o seu posicionamento, entender como ele se forma como indivíduo, seu pensamento crítico, né, as suas visões de mundo, não é algo fácil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que estudar nesse sentido é a essência, né? Ou seja, compreender, de certa forma, o que faz o ser humano ser aquilo que ele é. Depois a gente vai compreender exatamente como se deu todo esse processo, tá? E aí a gente pode nos trazermos alguns questionamentos para facilitar esse processo, tá? Então, quando a gente fala do ser humano, qual é a essência do ser humano? O que ele é, né? Aí uma resposta possível que a gente poderia dar para isso é: o ser humano é um animal racional, né? Um animal que pensa, e a essência do ser humano seria a resposta, né, para essa pergunta seria o que é o ser humano, né? E depois no segundo temos
O que significa dizer que o ser humano é um animal racional? Olha só como a gente vai... A metafísica, ela vai, através da dialética, que são essas perguntas, são esses questionamentos, ela vai se aprofundando no entendimento do ser, né? Então, o ser humano é um animal racional, então a gente não pode deixá-lo de ser em nenhum momento. Então, isso quer dizer que nós temos uma característica que é implícita ao ser humano? Ou seja, o ser humano ele é racional por origem? Observam que essas perguntas vão, de certa forma, nos trazendo uma claridade ao entendimento do indivíduo? Ok? Então, essa metafísica, ela tenta nos trazer respostas sobre o entendimento de ciência, formando um conceito de ciência, né? Estudar sua essência, né? Compreender aquilo que ele é. Essas perguntas vão facilitando e vão fazendo que nós chegamos em algumas respostas, né? Vou apagar aqui. O que seria essa metafísica? Então, a metafísica ontológica seria aquela do entendimento do ser mesmo e suas propriedades, tá? O que seria essa metafísica da teologia, como teologia, né? Vamos tentar entender aqui. Seria, então, o entendimento aqui, ó. Quando a gente estuda a metafísica da teologia, é falar sobre o Deus, o poderoso, esse ser supremo que se encontra em algum local, tá? Então, a metafísica como teologia é parte da metafísica como ontologia, porque a metafísica como ontologia vai estudar o ser humano. E a religião, ela pertence ao ser humano, ela pertence à propriedade do indivíduo, ela está relacionado, né, aos conceitos de propriedades, tá? Mas o objeto específico da teologia é falar sobre o ser perfeito, sobre o Deus supremo, né? Ou seja, sobre os princípios. Então, essa metafísica teológica é aquela que vai estabelecer uma correspondência entre o ser superior e a filosofia. E a gente chama de metafísica filosófica. Dentro da Idade Média, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, no próprio nome, a gente já entende. A metafísica como teologia é aquela que tenta fazer essa relação entre os dois. E o que seria, então, essa metafísica desenvolvida principalmente por Kant, que a gente chama de gnoseologia? Essa palavra, então, ela é usada para designar uma parte da filosofia que estuda o conhecimento humano e como ele processa e como é possível esse conhecimento se estabelecer, tá? Então, ó, é Kant que fala sobre essa metafísica, e ela fala sobre o conhecimento humano e como se processa e como ele é possível, tá? Pode ser, então, conhecida também como teoria do conhecimento ou epistemologia, ou seja, como aprendemos. É isso a genesiologia, tá? Como o ser humano aprende as coisas, tá? Então, é entender esses princípios cognitivos, ou seja, da razão humana, do condicionamento humano, entre todas as outras situações. Então, para Kant, a metafísica corresponde à própria razão humana. Ou seja, entender o ser humano sempre vai passar por entender a razão do indivíduo. Então, para ele, a metafísica é uma, vamos dizer assim, das primeiras a realizar. A metafísica kantiana vai criticar aquela metafísica tradicional, né? Mas nós vamos falar mais sobre essa crítica de Kant nos outros capítulos, tá? Então, a metafísica, gente, em resumo, é entender o ser humano e suas características, e sua propriedade, e suas relações. Mas esse processo se dá de maneiras diferentes em cada um, ok? Alguma dúvida em relação ao que nós falamos aqui agora? 1 trilhão, né? Vamos tentar fazendo atividade. Enquanto vocês vão fazendo essa atividade aí, eu vou fazer a chamada aqui de vocês. Respondam, hein?
Amanda Oliveira. Aqui. Amanda Guedes. Bubaque. Ana Clara. Ana Cláudia. Presente. Ana Júlia. Arthur Bobbio. Bruno. Bruno tava aí. Presente, presente. Bruno tá aí, mãe. Camila. Camila e Casagrande. Cíntia. Aqui. Daniel. Presente. Diana. Diana tá aí, não? Manuel tá aí, que eu já vi. Flor. Tô aqui. Aqui. Elora. Heloísa. Presente. Júlia Pessotti. Presente. Júlia Vieira. Aqui. Keila. Eu. Lara. Luana. Luíse. Presente. Maria Clara. Maria Clara del Santo. Matheus Marchiori. Presente. Matheus Vitor. Monique. Presente. Munize. Murilo tá aí que eu já vi. Murilo Piol. Matheus Marchiori falou presente. Ok. Piol. Nádia. Nádia tá aí, já participou. Nicole. Presente. Olivier. Rafael Endringe. Sara. Presente. Vinícius. Yuri. Presente. Nossa, Yuri, que animação. E Liza. Presente. Obrigado. Terminando aí, gente, essa atividade. Só faltam uns minutinhos. E é isso. Pelo que eu tô entendendo, a gente já tá quase voltando, né? Pelo menos a escola tá se preparando para isso. Não vai ser uma volta fácil, né, gente? Até sair essa vacina, a gente não vai estar... O normal não vai existir na nossa vida. Mas pouco a pouco a gente vai se recuperando. Ô, Franklin, vocês têm uma previsão mais ou menos de quando a gente vai voltar? Não, porque não depende da escola, né? Depende do estado. Mas já saiu alguns protocolos de como tem que ser esse retorno, né? A escola já até encaminhou pra gente. Então, é aquilo que a gente já sabe, né, gente? Que vocês já devem ter observado em outros locais. Manter distanciamento, uso de máscara em sala de aula. Eu só não sei a questão do número dos alunos, né? Então, acho que é por isso que a escola está fazendo aí uma pesquisa, está perguntando, está pedindo a vocês um posicionamento. Mas, assim que puder, a escola vai estar preparada para voltar. Agora, se a gente sabe se essa data vai chegar, porque São Paulo também falou que ia, e de repente não foi. Cada vez eles estão indo para depois, entendeu? Uhum. Então, não sabemos ainda. Mas preparada a escola vai vir. Assim, a escola vai estar adequada àquilo que o protocolo pede, né? Gente, então é isso nossa aula de hoje, tá? Nesse capítulo 9. Semana que vem a gente já continua do próximo capítulo. Faça uma atividade aí de vocês, tá? Um abraço para todos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.
Falou, professor. Tchau, tchau.